Eu sou Leandro Taques, tenho 50 anos, sou jornalista de formação, trabalho com comunicação desde 1995. Comecei trabalhando como diagramador na Folha de Londrina, na sucursal em Curitiba. E aí, depois de trabalhar no jornal, fui fazer jornalismo, comunicação social e jornalismo, na Tuiuti. E em 1998 comecei a fotografar no jornal. Curioso, com os fotojornalistas que lá trabalhavam, eu já gostava de fotografia e os caras foram muito solícitos com a minha vontade de ser fotógrafo e me acolheram. E aí eu comecei a fotografar e desde então fotografo. Trabalho com fotografia, trabalhei com fotojornalismo, tenho alguns projetos documentais, alguns livros publicados e muitos projetos documentais em andamento. Essa é a minha trajetória. E gosto bastante de viajar. Já rodamos aí o mundão fotografando. Já estive na Palestina, já estive no Afeganistão, na Síria, Paquistão, China, enfim, Cuba, em vários lugares aí registrando principalmente as populações, o cotidiano desses lugares todos. Angola, fizemos um projeto em Angola em 2004. A gente foi para Angola e rodamos o país, eu e o Júlio César Lima, que é um jornalista, na verdade em 2006. E acabou virando um livro que se chama Um Retrato da Paz. E a gente entrevistou uma série de pessoas, lideranças, população em geral, e eu fotografei. Nós rodamos 6.500 quilômetros de carro em Angola, um país que viveu uma guerra civil de quase 30 anos, uma infraestrutura bem destruída, e rodamos o país, boa parte do país, entrevistando o cotidiano, tentando entender aquilo tudo que aconteceu ao longo desses quase 30 anos de guerra civil, que naquela época que nós fizemos o projeto estava em franca reconstrução. O Retrato da Paz, o nome do livro, a ideia é isso, assim, apesar de quase 30 anos de guerra, naquele momento a vontade da reconstrução era muito grande, um pacto tinha sido feito, chega de guerra, vamos seguir em frente. E, enfim, uns projetos bem interessantes. Aí nós fizemos um outro livro junto com o Gibran Mendes, que é um jornalista, e o Tadeu Villani, que é um fotógrafo de Porto Alegre, gaúcho. Nós fotografamos os funerais do Fidel Castro, em Cuba. O Fidel morreu numa sexta para sábado, e na terça-feira a gente chegou em Havana e acompanhamos. O Fidel foi cremado, e daí a caixinha, a urna das cinzas dele percorreu a ilha toda, de Havana até Santiago de Cuba, onde ele foi sepultado. E ao longo desse trajeto houve uma série de homenagens, últimas homenagens ao comandante, e a gente acompanhou isso. E também o Gibran escreveu, entrevistou muita gente. E também o Gibran convidamos ele a fotografar para o livrinho também. Ele estava começando a fotografia e, enfim, acabou virando um livrinho que se chama Eu Soy Fidel, que acompanhou isso. E de Cuba também eu fiz um outro livrinho sobre uma festa religiosa que tem lá, que é do San Lázaro,
O nome do livro é São Lázaro Babalu Ayê. São Lázaro é o santo católico e Babalu Ayê é o orixá, né? Que é uma festa que acontece dia 17 de dezembro num santuário, na verdade no país todo, mas existe um santuário de São Lázaro, perto de Havana, que é uma peregrinação, romeiros, e eu fotografei isso por dois anos, essa festa, e acabou virando um livrinho também. E você fotografou a posse do Lula. E por fim, E por fim lançamos o livrinho O Povo de Lula, junto com o Zeca Fernandes, que é um jornalista, professor da Federal, inclusive, de comunicação, querido. Nós fomos para Brasília na posse do Lula, né? A ideia surgiu ainda em 2022, quando estava ainda o Lula não era candidato, mas estava ali quase e tal. Eu falei, poxa, se o Lula for candidato e se o Lula vier a vencer, será o primeiro presidente a ter 3 mandatos. Vai ser o presidente que virou presidente depois de ter sido preso e toda aquela história. Eu falei, cara, isso vai ser interessante, né? E aí quando ele se candidatou, né, oficializou a candidatura e polarizou, da forma como polarizou 2022, aí eu falei, cara, não vai ser uma simples posse, né? A coisa, eu projetei que a coisa ia ser, assim, histórica, né? Uma coisa importante. E aí eu convidei o Zeca. Até então eu tava, não, eu vou pra posse fotografar a posse. Aí quando rolou tudo isso, eu falei, cara, é mais do que um simples ensaio, né? Dá para pensar em alguma coisa maior. E aí convidei o Zeca, ele topou na hora e deu tudo certo, a gente foi, ele foi até um pouco antes, entrevistou, enfim, o texto do livro é lindo. E eu fotografei basicamente retratos, né? Me identificava, pedia autorização e as pessoas posaram, enfim, fiz esse mosaico, né, do que foi a posse, que muitos, não sei se você foi, mas deve ter acompanhado, visto, foi uma coisa bem legal. E daí lançamos o livro que se chama O Povo de Lula, Retratos e Relatos do Dia em que o Amor Venceu o Ódio, é o subtítulo. E é isso, este sou eu. Pelo que eu te conheço, cara, é óbvio assim que toda a tua produção ela está caracterizada pela solidariedade, pela esperança, sim, pela tua curiosidade, claro, parece às vezes uma coisa de menino curioso que quer conhecer o mundo, mas muito além disso, tá? Um homem maduro que parece que cada clique ali você está em busca de mostrar uma esperança ou fazer uma denúncia, mas sempre muito político, os lugares que você vai, os motivos que te levam a ir a esses lugares, né? Queria que você falasse um pouco disso, assim, tua relação entre solidariedade, militância, fotografia, tudo isso parece impregnado em você. Não tem um Leandro fotografando, nunca vi Leandro na praia fazendo selfie, assim, tipo... É difícil. É difícil. Mas até tem. Com os filhos, né? Mas assim... Já chegamos neles. Eu sempre me interessou a figura humana na fotografia. Tanto que a minha fotografia é basicamente gente, né? Difícil eu fotografar uma paisagem, um pôr do sol. E muito dessa curiosidade que você cita, dessas condições, né? O
que me interessa a figura humana. E a minha forma de me comunicar, a minha melhor forma de me comunicar é a fotografia. E a minha escola da fotografia, que é o fotojornalismo, ela é uma denúncia, né? O fotojornalismo, por essência, é uma denúncia. Então, também tem essa construiu em mim essa característica. Então é isso. Eu fui para a Palestina, eu até citei na abertura da exposição. Eu li, só o Walid me deu 11 livros sobre a Palestina. Eu já tinha lido bastante coisa sobre a Palestina. Mas você pensava em ir ou o Walid que convenceu aí? Eu sempre, todas as minhas viagens, Fábio, são oportunidades, né? Então, assim, se pintar uma oportunidade, eu quero ir, sempre. Então, eu já queria ir para a Palestina. E aí, quando eu conheci o Walid, foi a fome com a vontade de comer, né? 6 meses depois surgiu a viagem da missão e eu acabei indo. Mas aquilo que eu falei, no caso específico da Palestina, e também Cuba é um bom exemplo nesse sentido, de que tudo que a gente lê, de tudo que a gente assiste, hoje em dia com os podcasts a gente escuta e tal, nada melhor do que você ir em loco, para você matar suas curiosidades, tirar suas conclusões, avaliar e tudo mais. E a Palestina, em especial, porque a Palestina é um caso especial nesse sentido, é muito mais forte, é muito mais visceral, eu diria, porque a condição em que os palestinos vivem por conta do Estado sionista é um absurdo, né? São privados de tudo, né? Do direito básico de ir e vir. Mas então, tem lá aquele documentário, Checkpoints. Todo mundo já deve ter ouvido falar, se não ouviu falar, joga lá no YouTube que você vai assistir. É aquilo. Tem lá 2 soldados que, por vontade deles, eles não vão deixar o palestino passar. Por quê? Porque não. Porque aqui mando eu e você não vai passar, pronto. Então isso a gente assiste, a gente fica... e é um documentário, não é um filme, é um documentário, tá? Aí você vai lá, e tudo bem, eu era um turista, né? Não sou palestino, mas eu, de certa forma, vivi isso. E é alucinante isso, essa condição. Então, e aí quando você fala dessa minha fotografia, dessa militância, dessa solidariedade, nada mais me resta a não ser solidário. No caso, com o povo palestino, em especial com o povo palestino, por conta de toda essa realidade, né? E é isso, o meu trabalho fotográfico é baseado, exatamente isso que você falou, é baseado nisso. A minha fotografia, e aí aquilo que eu falei anteriormente, a minha melhor forma de me expressar é a fotografia. O que a minha fotografia vai causar? Eu espero sempre que ela cause uma confusão ali em quem a está observando. Mas o que é isso? Tal? Que absurdo isso? Isso é real? E assim por diante. Você provocar o observador a pensar. É esse o meu objetivo enquanto fotógrafo, enquanto documentarista, né? Que foto legal. Legal que você achou minha foto legal, mas e o que essa minha foto legal te provocou?
Pô, Renato, eu tenho fotografias que provocam um mal-estar, que são fotografias fortes, em situações brutais. Mas eu não vim aqui para passar pano, né? O objetivo é esse mesmo, né? E um exemplo disso absurdo, que vem ocorrendo já há um ano, que é o genocídio em Gaza, é que a coisa está muito mais visceral porque está sendo transmitido ao vivo. E essa porra tá há um ano acontecendo e... Entendeu? Então, que humanidade é essa? Que porra é essa? Entendeu? É isso, cara. O que vem acontecendo em Gaza. E daí assim, nós, militantes, nós interessados na história, nós interessados em se informar um pouco mais, sabemos que isso não começou dia 7 de outubro, né? Isso é uma consequência, né? Porque o Hamas, porque o Hezbollah. O Hamas e o Hezbollah não são causa, são consequência. O Hamas e o Hezbollah, década de 80, tem 30 anos, 40 anos. O povo palestino é sistematicamente assassinado há mais de 80. Entendeu? Então, é isso. E não tem muito o que debater. A coisa, eu fico de cara, assim, porque o Hezbollah, porque o Hamas, porque o terrorista. Gente do céu, para tudo. É só abrir a rede social aí, os caras estão transmitindo criança estraçalhada ao vivo. Entendeu? E o que resta para nós que estamos aqui? O que nós podemos fazer? No mínimo, é nos indignar com isso. Porque a partir do momento que a gente não se indignar mais com isso, que a gente não ficar devastado por conta disso, aí para tudo, que daí não faz mais sentido a existência, entendeu? Se você não olhar para aquilo lá e não se indignar com aquilo, parou tudo, né? A gente está falando aqui, Leandro, de 11 anos atrás, quando vocês foram, em 2013. Exato. Já naquela época, você saiu daqui do Brasil com o objetivo assumido de fotografar a barbárie, é isso? Você já sabia da barbárie e foi para registrar a barbárie. Veja, a barbárie é aquilo. Se você comparar o que eu vi em 2013 com o que está acontecendo hoje, pelo amor de Deus, não há. Tanto que nós fomos para a Cisjordânia, tentamos alguns contatos para entrar em Gaza e não nos foi permitido, né? E Gaza não é de hoje, que Gaza é o maior campo de concentração da humanidade. Nada entra, nada sai. Minto. Só entra e sai o que permitem, né? Não há um livre acesso. Até o mundo mineral sabe que as condições de vida antes de 7 de setembro de outubro de 23 em Gaza já eram absurdas, por conta de falta de tudo, energia, saneamento básico, enfim. Isso eu estou falando, mas Leandro, não sei o que, tem. Claro que tem. Tem escola em Gaza, tem universidade em Gaza que foram destruídas, hospitais que foram destruídos, existe, mas eu estou dizendo a
possibilidade desta comunidade prosperar, fazer trocas comerciais, é tudo travado. Aí, de um ano para cá, essas condições já super complicadas estão sendo completamente destruídas. E já se vão 52 mil mortos, em sua maioria crianças e mulheres. Tem um pesquisador que ele fala que Gaza é o último estágio da ocupação, seria um laboratório de teste e refino de técnicas de controle populacional. Lá em 2000, eu entendo o que você está falando e eu concordo com o que você está falando. Não dá para comparar Gaza com o que vocês viram em 2003 e fotografaram. Mas o que vocês viram e fotografaram são sinais dessa possibilidade. Eu queria que você entrasse um pouco nisso. Você tem fotos ali muito eloquentes dessa realidade de racismo estrutural. Você tem um racismo de Estado, né, decorrente da própria autodefinição racial do Estado, como Estado judeu, e não Estado da sua população, do território da Palestina, que é judaica e palestina. É um Estado somente para uma parcela, para um grupo étnico, e vocês traz isso na tua foto. Eu queria que você comentasse um pouco desses sinais. É possível olhar para a foto de vocês e falar, opa, isso aqui pode ser que derive lá na frente no genocídio. Eu consigo fazer isso. Cara, vamos lá. Talvez eu não tenha naquele clique ali ter pensado tudo isso. Mas nós ficamos na Palestina 7 dias, 8 dias. No circular, e olha que a gente está na Cisjordânia, em tese um lugar mais tranquilo, né? Tal. Mas esse controle externo, de uma potência externa, é absurdo. Checkpoint para isso, aí fila, aí N revista. Por aqui você não pode passar, você só pode passar por lá. Mas por quê? Não tem porquê, porque não pode, então vai para lá. Mas vamos lá, não pode porque está fechado, hoje está fechado o acesso. Entende? Então, é essa condição que o palestino vivia naquele momento, né? Em Ramallah, onde nós ficamos, era mais tranquilo, na cidade. Então a gente estava num hotel, vamos jantar. Então a gente ia caminhando, jantar, né? Daí a gente foi numa feira livre, comprar frutas, comer, tomar café, interagir, e não há lugar mais interessante de se fotografar do que uma feira livre. Então, é uma coisa. Só que, apesar de todo esse aparato de controle, a vida segue, né? O cara precisa comer, e a vida segue. Então, esse cotidiano foi o que eu fotografei. Mas em algumas extremidades, quando a gente foi para o Vale do Jordão, a gente passou em uns checkpoints, aí teve uma tensão entre um soldado e um camarada que estava nos guiando, que daí eu não falo árabe, então eu não entendi, mas você não precisa entender, né? Às vezes a coisa... E é o cotidiano daquela pessoa, entendeu? É como se eu fosse para casa e passasse uma blitz e batesse boca pro policial. E só que aquela blitz é todo dia ali, e eu bato boca com o policial todo dia. E se o policial tiver de mau humor, ele pode me matar. Mas é uma blitz racista, não é uma blitz para todo mundo. Exatamente, entendeu? Então é nessa condição que o palestino vive. Que a gente, claro, um pequeno ensaio dessa vida que
que é isso. E aí uma coisa que eu sempre falo sobre essa viagem na Palestina, o nosso companheiro, o embaixador, o Ibrahim, né? Quando a gente foi para a Palestina, ele, na ida, ele nos acolheu e falou uma coisa que é muito interessante. Assim, a gente estava no Brasil, então ele falou, vão para a Palestina, mas no sentido de venham para a Palestina para conhecer a Palestina, para conhecer o povo palestino, que é um povo solidário, que é um povo hospitaleiro, acolhedor, e para vocês conhecerem a condição que é a Palestina. Eu não vou falar nada para vocês. Venham para a Palestina conhecer a Palestina, né? Então, isso me chamou muita atenção. E aí, claro, o que eu sempre falo, nada melhor do que você ir para o lugar, seja Palestina, seja Cuba, seja para você ter essa noção, né? Então, assim, não há dúvida que existe um estado de apartheid na Palestina. Não há dúvida que o Estado de Israel é um Estado racista. E não sou nem eu que estou falando. Comissões da ONU falam isso. Relatórios da ONU falam isso. Eu sou um mero fotógrafo que passei 8 dias na Palestina. Entendeu? Então, quais fotos tuas registram essa realidade? Como? Quais fotos que você tirou poderiam ilustrar esses relatórios que são reais? Cara, as fotografias dos muros, né? É um muro, cara. Um muro de 6 metros de altura para separar A de B. Entendeu? Para separar A de B que há 100 anos, 120 anos, conviviam bem, né? Porque a história, quando ocorre a Nakba, né? A expulsão, mas até então todo mundo vivia bem por lá. Aí vem, começam a expulsar. Então, esse apartheid, acho que o muro é o símbolo disso. Porque é uma coisa opressora, entendeu? É um monstro, o muro. E separa. Ah, não tem muito o que fazer. De fato, tem várias fotos do muro. Tem alguma em especial que você... Tem uma foto que talvez seja a foto, para mim, a foto mais chocante, né? Que é a foto de um garoto que ele está com capuz. Eu fiz a foto dele na beira do muro, que a gente chegou nesse lugar. Quando eu desci perto do muro, tinha umas crianças brincando e eu desci para fotografá-las. Fui fotografá-las. E um desses garotos pede para eu não fotografá-lo. E daí ele coloca um capuz, e daí ele para e me autoriza a fotografar. E aí eu fiz a foto, que é uma foto que eu gosto muito. E aí eu perguntei para ele por que ele pediu para eu não fotografá-lo. E ele fala que é porque ele não sabe onde que eu vou colocar essa fotografia. E que se eu colocar essa fotografia na internet, pode ser que o exército de Israel venha prendê-lo à noite. Uma criança de, sei lá, 10, 12 anos. Então, é isso. Você está falando de uma criança, eu sei bem qual foto é, ela chama muito atenção, e tem uma outra foto que está na exposição que me chama muito atenção, que é o rosto de uma menina que você tirou.
Bastante zoom ali no rosto dela. Que tem na grade, assim? Tem a principal foto da exposição, que eu acho que é aquela que a gente fez, ó, enorme. Não. Aquela do Rafael. E tem a tua foto de rosto de menina também. Tem uma... Sim, aquela foto a gente fez no Vale do Jordão. A gente parou numa comunidade, umas casinhas assim, uma condição absurda. E o louco era que tinha uma estrada e do lado de cá tinha umas fazendas super desenvolvidas. E no alto da montanha lá, umas cisternas de água gigantes. E a água saía de lá e passava por baixo dessa comunidadezinha palestina e irrigava a fazenda. E essa comunidade não tinha água para beber. Essa foto foi feita nessa comunidade. É isso. O que aquele olhar passa para você? Cara, criança é criança, né? Criança tá brincando, mas é aquilo, é uma infância roubada, sem muita esperança, né? Outra foto também que é bem pedagógica, por conta do fomento desse Estado racista, é uma foto que houve uma manifestação quando nós estávamos lá, em Belém. E aí os garotos, a juventude, né, foram jogar umas pedras lá no muro e tinha os soldados lá, e os soldados revidaram com gás lacrimogêneo, e eu fui para dentro, né? A gente chama, eu fui fotografar. E aí tem uma foto que tem o garoto tá com uma bolhadeira, né? Então ele tá jogando, daí tem um muro, tem os soldados, e do lado esquerdo da foto tem um assentamento sendo construído, e tem um morro, um monte de terra assim, e tem crianças israelenses ali, torcendo, como se estivessem num jogo de futebol, torcendo para os soldados atacarem, matarem, atirarem nos palestinos. Então é isso, a gente sabe que é desde criança que é fomentado esse racismo, né? Então são lembranças dessa passagem por lá que marcam. Você tem mais uma foto, Leandro, muito pesada, que é o menino na grade, que eu soube que está ali na sede do MST, inclusive. Isso, a gente fez uma exposição numa jornada de agroecologia, e daí as fotos foram lá para a Secretaria do MST. Então, aquela foto ali, a gente fez quando a gente visitou Belém, e quando a gente chegou na comunidade, a gente desceu, era uma escola que tinha uma galera jogando bola, e também nos mostraram a escola, enfim, nos acolheram. E daí quando eu desci do ônibus, tinha essa criança, que ela estava chorando, não sei exatamente porquê, e aí ela estava do lado de dentro de uma gradezinha da casa dela, assim. E eu fiz essa foto, e é uma foto forte, porque é uma criança, né, e ela está chorando, assim. Então, é uma foto que eu gosto muito. E também outra foto, outra situação, na verdade, enfim, foi fotografado, lá em Ramallah, nós fomos fotografar a feira, e daí achamos um café lá, e eu sentei, e daí tinha um senhor
senhorzinho, assim, bem senhorzinho. E eu, né, manifestei a vontade de fotografar e ele topou a foto. E aí ele pediu para eu sentar com ele, tomar um chá e tal. E aí ele tinha um pinzinho da bandeira da Palestina que ele me deu de presente. E aí de repente ele chamou alguém lá do bar, e eu boiando, daí esse camarada trouxe um painel gigante, uma foto desse senhor dando de dedo num soldado israelense numa das incursões do exército de Israel para tomar uma terra palestina lá, enfim. Então, ele é um senhor que, sei lá, devia ter seus 80, enfim, era um senhor bem velhinho. Então, é uma resistência que é uma vida de resistência, né? Então é isso, a Palestina livre e não passarão, entende? O povo palestino vai resistir. É o que nos resta, é o que nos inspira enquanto seres que acreditam numa sociedade melhor, numa sociedade justa, numa sociedade solidária, fraterna, que respeite as diversidades, que não... muito mais nos une do que nos repele, entende? É simples. Só que às vezes a gente cruza com o sionismo, que não crê nisso. Crê nessa questão racista, nessa coisa de apartheid, nessa coisa do Estado judeu, parará. E aí temos Gaza, entendeu? Mas estamos aí para lutar, para nos solidarizar, né? Que é o que nos resta. Qual que é a importância dessa solidariedade, na tua opinião? Cara, o dia que a gente deixar de ser solidário, como eu te falei, parei com tudo. A minha utopia, entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido a ausência de solidariedade. Para mim é existência. Se eu deixar de ser solidário, e em especial com o povo palestino, mas se eu deixar de ser solidário com a dor alheia, o que eu estou fazendo aqui? Uma última questão, Leandro. Tem duas fotos que você mencionou que me chamam a atenção porque elas servem de um retrato da Palestina. É justamente essa foto do senhor, porque o rosto dele está tudo sulcado, que parece a terra. E a condição daquele menino parece um pássaro na gaiola, parece uma criança enjaulada, que reflete justamente a condição de vida na Cisjordânia. Em Gaza já não é mais essa, o genocídio é outra realidade, né? Sim. O que você acha da possibilidade dessas fotos como metáfora dessas condições mais amplas? Cara, eu acho que assim, essa condição em que o povo palestino está inserido, apesar dessa condição, o senhorzinho está lá no café tomando o cafezinho dele, fumando o cigarrinho dele, e vida que segue, né? A criança, ele com 80 e tantos anos, a criança está começando, entendeu? Então é uma coisa que assim, eu sou palestino e essa é a minha sina. A minha sina é a resistência, seja do senhorzinho de 80 e poucos, com a criança ou a criança de 10, 12 anos, entendeu? A resistência palestina é
é inerente. Ponto. É isso. Se a gente vai ver a Palestina livre, são outros 500. Mas nada me convence de que eu não tenha que me solidarizar com isso, com essa luta. É isso. E é isso desde que eu ouvi falar da Palestina, lá no colégio, que é um ouvir falar bem dos sem vergonha, e depois com a tua evolução política, militante, você vai aprendendo e vai lendo e vai se interessando e vai... É isso, cara. Eu sou mais um resistente. Quiçá eu veja a Palestina livre. Mas se eu não tiver essa alegria, a luta continua.